Será que basta ter boa-fé para que o TCU, por exemplo, um Tribunal de Contas, alivie um erro seu? Vamos analisar dois acórdãos que se complementam perfeitamente sobre o princípio da boa-fé em processos do TCU, que são o acórdão 4266/2025 e o 3794/2025. Nesse vídeo a gente mostra o acórdão, faz uma análise visando o lado da empresa e da administração. Esse vídeo de hoje vai ser voltado mais para a administração pública. Então, mas antes, vou te pedir para se inscrever no canal, apertar o sininho para se manter atualizado. Vamos então para os acordos? O primeiro acordo é o 4266/2025 da primeira Câmara do TCU. Ele vai falar sobre ressarcimento administrativo e limites da boa-fé. Já o segundo acordo é o 3794/2025, que vai falar comprovação da boa-fé em processos do TCU. Vamos ver o primeiro acordo aqui? A reposição ao horário de valores recebidos indevidamente é obrigatória, independente da boa-fé do beneficiário. Quando se tratar de um erro operacional da administração, pois a dispensa de ressarcimento somente se admite na hipótese de erro excusável de interpretação da lei. Então, a gente vai analisar daqui a pouco isso. Isso está também na súmula do TCU, número 249. O segundo acordo complementa esse. O que ele fala? A boa-fé, no âmbito dos processos do TCU, não decorre de presunção legal geral. Deve estar onde? Corroborada em contexto fático e de condutas propício ao reconhecimento dessa condição em favor dos responsáveis. Vamos fazer uma análise aqui mais detalhada. Vamos analisar esses dois acordos e criar um entendimento completo sobre a boa-fé. Primeiro ponto crucial. O TCU ele já começa estabelecendo que é uma distinção clara entre dois tipos de erros. Nós temos, então, o erro operacional da administração, que é o quê? Uma falha de sistema, cálculo incorreto, processamento equivocado. Ele vai sempre gerar obrigação de ressarcimento, mesmo que o beneficiário tenha agido de boa-fé. Já o segundo erro, excusável de interpretação de lei, o que é isso? Situação juridicamente complexa, norma ambígua, precedentes conflitantes, pode dispensar o ressarcimento se comprovada a boa-fé. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma empresa contratada que recebeu pagamento indevido por erro operacional do órgão, por exemplo, duplicação, valor calculado errado, pagamento sem cumprimento de requisitos, prepare-se para devolver, independente da sua boa-fé. Mas se o pagamento decorreu de uma interpretação razoável de cláusula contratual complexa ou até uma norma ambígua, essa empresa pode documentar sua interpretação e manter registro que comprove o quê? Que ela agiu com diligência e razoabilidade. Tá? Para os gestores públicos, quando identificar um pagamento indevido, classifique corretamente o tipo de erro. Se for um erro operacional, faça uma cobrança automática. Se for um erro de interpretação da lei, analise a boa-fé do beneficiário. Documente toda a análise e fundamente a decisão com base nos fatos e condutas dos responsáveis, não em presunções genéricas. A comprovação da boa-fé, então, exige contexto robusto. Segundo a Corte, ele vai deixar claro que não basta você alegar boa-fé. É preciso demonstrar onde? Através de condutas corretas, como, por exemplo, você consultou a legislação, buscou orientação técnica, seja da assessoria jurídica ou do setor técnico, por exemplo, do seu órgão. Você seguiu os procedimentos estabelecidos no seu órgão, agiu com transparência, colaborou nas investigações. A boa-fé ela deve estar evidenciada onde? No conjunto de ações e decisões tomadas pelo órgão. Outro exemplo que eu trago aqui foi quando a Lei 14.133, a nova lei de licitações, começou a ser utilizada e interpretada. Na lei, então, existe um artigo sobre inexecuibilidade das propostas, que tivessem descontos acima de 25% do valor da administração. Cada órgão, naquela época, interpretava de um jeito no início. Alguns seguiam literalmente a lei
e considerava a proposta mais vantajosa como inexequível, e outros abriam diligências. Em 2024, por exemplo, o TCU decidiu pela literalidade da lei e que as propostas com mais de 25% seriam inexequíveis. Mas esse ano, já em 2025, no plenário, a decisão foi de presunção relativa da lei e que a administração deveria, ele não é que poderia, ele deve e tem que fazer, abrindo diligências para verificar a execuibilidade da proposta. Então, por exemplo, se no período anterior o agente da contratação tivesse desclassificado a primeira colocada com base legal alegando uma inexecuibilidade, teoricamente não poderia ser imputado dano em horário à contratação com um preço maior que o menor preço do certame, porque existia uma interpretação da lei no caso específico. Eu até orientei naquela época as empresas a, sempre que entrar numa licitação, pedisse um esclarecimento de como a comissão de licitação ia fazer, né? Ela ia inabilitar, ia dar inexecuibilidade direto, um desconto maior que 25%, ou ia abrir diligência, porque cada órgão fazia de um jeito. Mas então, quando teve um momento que existiu uma jurisprudência consolidada. Então, esse equívoco de eliminar o menor preço, por exemplo, pode, hoje em dia, ser considerado superfaturamento. Ele não pode mais você eliminar o menor preço sem abrir uma diligência. Tá? Uma estratégia preventiva fundamental. Empresas devem criar protocolos de verificação de pagamentos recebidos, especialmente contratos complexos. Gestores públicos devem implementar controles que identifiquem rapidamente erros operacionais e distinguam situações que envolvem interpretação jurídica complexa. E deve sempre buscar o quê? A assessoria jurídica do seu órgão. Dica para uma defesa jurídica neste caso. Em processo de TCU, a estratégia de defesa baseada em boa-fé deve focar onde? Em comprovar que houve interpretação razoável da norma complexa, não um erro operacional, e apresentar evidências concretas de condutas compatíveis com a boa-fé, evitando argumentos genéricos ou presunções. Eu aconselho, então, as empresas a implementarem procedimentos de conferência de pagamentos recebidos e manter documentação de consultas jurídicas sobre interpretação de contratos complexos. Já os gestores públicos, eu aconselho classificarem adequadamente os tipos de erros em processos de cobrança e exigir comprovação fática da boa-fé, não se limitando a alegações. Advogados devem estruturar suas defesas com base em evidências concretas de condutas e interpretações razoáveis, não em presunções genéricas de boa-fé. Então, senhores, se você tem uma empresa e quer entrar nesse mundo de licitações com segurança, nós temos uma mentoria de licitação e gestão de obra pública na prática, ok? É só entrar no Linktree e você vai achar lá, e lá vai ter um vídeo explicando sobre os benefícios de licitações, os erros que as empresas cometem, quais etapas você deveria passar. Então, se você quer ser nosso aluno, clica no Linktree, que fica na descrição desse vídeo, ou então fale comigo diretamente pelo WhatsApp, tá bom? Então, nós chegamos aqui ao final. Gostaria que você deixasse nos comentários se você já passou por uma situação de cobrança de ressarcimento e como foi tratada a questão de boa-fé. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa entender o limite de boa-fé, que ele acha que pode fazer tudo porque tá tudo pelo bem da obra, tá tudo certo, nada vai acontecer, então pode ter problema com isso. E lembre que o quê? O conhecimento aplicado é a sua melhor estratégia. Eu te espero no próximo vídeo com novas atualizações da jurisprudência. Forte abraço!